Hello, students! Farei agora a explicação da semana 5 do PET 1 do terceiro ano do ensino médio. Então, pessoal, aqui a gente já começa com a diferença entre o passado simples e o present perfect. Pessoal, passado simples, então a gente sabe que é o verbo com ed, né? Sujeito mais verbo com ed. Já o present perfect, eu tenho meu sujeito, certo? Então, por exemplo, eu tenho he, vamos colocar aqui, eu tenho I, eu tenho he, eu tenho she, eu tenho o it, né? Vou colocar separado esse I aqui, vocês já vão ver o porquê. Eu tenho, então, o meu I, que eu não coloquei, I, you, we, e o meu they. Esse you aqui é tanto singular quanto plural, tá? Então, depois do meu sujeito, eu coloco has, quando for he, she ou it. E eu coloco have, quando for I, we, I, you, we, they. Certo? E depois dele, eu tenho o meu verbo com ed, ok? Apenas se o meu verbo for regular. Tudo bem? Então, apenas se for regular. Lembra que eu falei para vocês que no passado simples, se o meu verbo for irregular, eu olho na segunda coluna da tabela? Pois é. Aqui nesse caso, eu não olho mais na segunda coluna, mas sim na terceira coluna da tabela. Bom? Então, he, she, it has, I, you, we, they have. Mais o verbo, né, no ed, com ed, ou na terceira coluna da tabela. Olha só. O passado simples, ele expressa um tempo finalizado. We lived in Japan from 1995 to 1998. Então, nós vivemos no Japão de 1995 a 1998. Então, algo aconteceu no passado e terminou no passado. Já no presente contínuo, ele vai descrever um tempo que não foi terminado, que começou no passado e continua até o presente. Então, olha só. I've, por que eu tenho esse I've, apóstrofo I? Nada mais é do que o I have. E se vocês acharem assim, X ou his, não confundam com o verbo to be, tá? Se vocês acharem isso, é o has, tá? Agora, qual a diferença? Como é que eu vou saber se é o has ou se é o is? Olhando o verbo que vem depois, olhando o complemento que vem depois. Se vier outro verbo, né, como aqui, é o has. Se não, aí sim é o verbo to be. Então, I've worked as a teacher since 2011. Eu tenho trabalhado como professora desde 2011. Então, algo começou no passado e continua até o presente, ok? Então, eu uso present perfect para falar de ações que não terminaram, que começaram no passado e continuam até agora. O passado simples, ele é usado para se referir a um tempo determinado, definido, tá? Então, olha só. I saw the Eiffel Tower in 2007. Então, eu vi a Torre Eiffel em 2007. Eu defini. Eu disse quando eu vi a Torre Eiffel. Já o presente perfeito, né? Ele se refere a um tempo indeterminado, indefinido. Então, olha só, I have seen. Seen, pessoal, tá na terceira coluna da tabela e ele é o passado particípio do verbo see, ver. Então, I have seen the Eiffel Tower. Então, eu vi a Torre Eiffel. Só que eu não disse se foi ontem, semana passada, mês passado, ano passado.
Então, prestem bastante atenção. Quando eu disser, né, o quando aconteceu, eu uso passado simples. Quando eu não falar quando aconteceu, eu uso present perfect. Então, o passado simples é usado para indicar séries, né, de ações que terminaram. Então, first he read the book and then he watched the movie. Então, primeiro ele leu o livro e depois ele assistiu o filme. Como a gente já viu que o passado simples ele expressa coisas que já terminaram. Então, ele terminou o livro, ele leu o livro e ele assistiu o filme. Começou e terminou no passado. Já o presente perfeito, ele expressa uma experiência ou resultado. Olha só. He has already watched this movie 3 times. Ela já assistiu este filme 3 vezes. Então, é a experiência dela, né? Ela assistiu esse filme 3 vezes. Bom, continuando. Opa, vamos descer. Fill in the blanks with the simple past or the present perfect of the verb in parentheses. Então, olha só. Aqui no texto, vocês vão achar os verbos. E de acordo com, né, o que vem antes, vocês vão escolher se o que se encaixa melhor é o passado simples ou o presente perfeito. Não se esqueçam das regras e procurem olhar o quadro, né, o quadro informativo, antes de fazer a atividade. Então, olha só. Tom, do you like to surf the internet? Você gosta de surfar na internet? Of course I do. E o Tim? Sim, é claro. I've had my internet connection since 1999. Eu tenho tido a minha conexão de internet desde 1999. Então, né, aqui é o verbo have e você completou com have had, ok? Então, algo que começou no passado e continua até o presente. And I love it. E eu amo isso. E aí, a partir de agora, são vocês. Vocês vão ler o texto, né? E vão completar. Então, olha só. A couple of months ago, o verbo que tem entre parênteses é o verbo buy, a new computer with lots of memory and speed. And last month, verbo change, né? To a better service provider. Now I can surf much faster. What kind of things do you search for? Lots of things. I always want to learn about the stock market, and with the web, I can start to learn. Last week, I made my first investment in the stock market. Do you ever buy products online? Sometimes I do. Last month, I find a great website where I can download music for 99 cents. So far, I download about 100 songs and I make several CDs. My old computer not have a CD burner, so I'm very happy with my new one. You sell your old computer? Então, aqui vocês vão completar com como é que faz. Pessoal, para fazer a negativa e a interrogativa com presente perfeito, né? Presente perfeito, vocês irão, I have seen, certo? Eu vi. I have seen. É só colocar a palavrinha not depois do have ou depois do has. A junção de have not é haven't, ou se fosse has not aqui, seria hasn't, ok? Então, I have seen. Aí, vamos perguntar se você viu algo. O have não estava depois do meu sujeito? Olha só, I have.
Então, é só eu passar para frente. No caso, eu vou trocar pelo you. Então, have you seen? Ponto de interrogação. Então, já dá para vocês fazerem as atividades. No, it was about 80 years old. I just removed the hard drive and leave the computer on top of the garbage dumpster. When I passed by a few hours later, it was gone. Someone take it. Was your new computer expensive? Yes, but I get a great deal online. I have my computer for 3 years and seems so old by comparison to today's computers. But it's too expensive to buy a new one every year. There's a joke about computers. When is a computer old? I don't know when, and soon as you get it out of the box. Então, leia a seguir a comparação sobre o esquecimento entre estudo com teste e estudo com releitura de material a seguir. Então, olha só, para você estudar, você vai estudar com teste ou estudo fazendo uma leitura, uma releitura do seu material. Depois você vai explicar o gráfico apresentado. Então, olha só, comparação do esquecimento de acordo com as técnicas de estudo. O que é mais fácil você esquecer? Esquecer fazendo um teste ou esquecer fazendo uma leitura? Quando você se esforça para se lembrar de um conceito, definição, terminologia ou qualquer outra coisa que estiver estudando, a simples prática de usar toda aquela energia para recordar o que você estudou já faz com que o item estudado seja melhor memorizado do que se você somente relesse o conteúdo. A dica, então, é que você faça exercícios tentando ao máximo extrair da memória a resposta certa. Quando você apenas procura, lê e copia uma informação, a chance de lembrar-se dela posteriormente é menor do que se você ativamente fizesse uma forcinha para se lembrar e conseguisse. A figura ao lado reflete o efeito de teste, quando os participantes leram uma vez e releram uma segunda vez o conteúdo. Eles se lembraram menos do que estudaram quando comparados ao grupo que leu o conteúdo uma vez e estudou a segunda por meio de teste. Observe também como a recordação do material estudado com uso de teste é mais alta 2 dias depois de terem lido o material e muito mais uma semana depois. Isso demonstra o quanto que o uso de testes como prática de aprendizado promove melhor memorização do que a releitura de conteúdos. E aí, vai começar a usar testes na hora de estudar? Bom, pessoal, comprovado cientificamente, hein? Então, ao invés de ler e reler, façam testes. Vamos fazer a prática de recordação? Coloque os verbos abaixo no tempo verbal apropriado. Simple past ou present perfect. Então, mesma coisa que o exercício anterior. Então, vocês vão colocar o verbo que está entre parênteses no simple past ou presente perfeito. You buy the tickets for our journey yet? Yes, I go to the station yesterday and buy the tickets. Então, aqui também tem um espacinho, tá? Antes desse buy. What time you go there? I take a friend to the station in the morning. His train leave at 9:45. Um quarto de hora para as 10, né? 9:45. Ou 9:45. You pack your bags yet? Of course, and I ask already my neighbor to empty my letter box. What about you? I packed my bags 2 days ago. Pessoal, então, qualquer dúvida, postem lá no fórum de dúvidas, ok? Essa foi a explicação da semana 5 do PAT 1 do terceiro ano do ensino médio. See you guys. Goodbye.